noite novamente, Rishkayará. Bem que a gente poderia ser flecha certeira, né? Estou com 3 flechas aqui na mão. Flecha certeira nos nossos objetivos, nas nossas ideias, nos nossos caminhos. Mas eu trouxe esta flecha aqui para a gente ir um pouco além do símbolo que a flecha é e ver alguns aspectos espirituais dessa força. Porque aqui para nós, esse elemento aqui, ele não é apenas como se entende que é um elemento, né, para atingir um alvo, mas sim um ensinamento espiritual. Porque a gente diz que a flecha é o corpo de um pássaro. Então aqui é o bico e aqui são as penas da cauda do pássaro que ajusta o movimento do voo. E as asas é o arco, o irapá. Nós chamamos as flechas de tuí. E o arco é as asas, chamado de guirapá. Bom, então, o voo de um pássaro. Nós observamos a flecha como o voo de um pássaro. Mas o que nos traz de ensinamento esse elemento aqui? O que ele quer dizer? Ele quer dizer direção? Sim, quer dizer direção. Alinhamento? Alinhamento. Algumas dessas daqui, quando a gente lança no ar, ela gira. Ela gira. Tudo depende de como a gente coloca aqui, ó, as penas aqui atrás, ó. O como a gente confecciona as penas aqui, faz ela girar ou ela se manter no ar. Faz ela fazer um ângulo mais aberto, mais fechado, faz ela conseguir atravessar um determinado tipo de ventania ou não. E aí os bicos são diferentes também de cada pássaro, né? Então tem os pássaros de rapina, que aqui no caso não tem aqui, não está aqui agora. Tem aqueles bicos perfurantes, tem os bicos de pássaro de água, que é o caso dessa daqui. E é assim que a gente observa a natureza e vai manifestando os elementos sagrados. Só que também esse elemento aqui que eu quero trazer como uma mensagem hoje para nós aqui, ele compõe um ensinamento no mundo espiritual. Porque é assim, quando a gente fala de mundo espiritual, a gente está falando de muitos seres de diferentes povos. Aliás, tem povos que nem acreditam em mundo espiritual, nem acredita que quando uma pessoa vive no plano físico e depois que nasce novamente para o espiritual, ou seja, faz a sua passagem, a sua ida, né, ou dito, né, desencarne, né, para o plano espiritual, o nome que quiserem colocar, ele existe lá, ele continua existindo, continua atuando. Existem muitos povos que não acreditam nisso, que têm uma outra leitura dessa situação. E existem muitos povos antigos, principalmente os milenares, que acreditam nisto. Não só acreditam, como se comunicam com esses seres espirituais. Só que são muitos seres espirituais e de diferentes povos, de diversos povos. Então, se a gente pensar numa pessoa que vive no tempo contemporâneo, atual, e passa para o mundo espiritual depois da vida física dela, ela ainda compõe elementos deste período. Agora, imagine um ser que já fez esse caminho há muito tempo atrás. Então, ele manifesta também no espiritual aquela condição que ele se encontrava naquele tempo. Aí vem na nossa cabeça, poxa, então aqueles seres mais antigos, por exemplo, né, que viviam na floresta, etc., são atrasados. Aí que está o ponto. Aí que é o ponto. Porque muitos desses seres, eles continuaram avançando no espiritual. Aliás, eles são mais avançados do que a nossa ciência atual. Só que, como eles são tão avançados dessa maneira, e esse dito plano espiritual é conhecido como um meio plasmado, ou seja, que a ideação se plasma,
Porque aqui no mundo físico também é assim, a nossa ideia em ação, ela também se materializa. Não é? A gente tem uma ideia, a gente tem um sonho e vai construir isso daí, vai construir aquilo. Vai pensar naquilo, pensa um dia, eu tenho um sonho de um negócio. E aquilo não sai da sua cabeça e você vai tentando fazer aquele negócio até que você faz aquilo acontecer. A sua loja, a sua venda de roupa, o que for. Então, você materializou de algo mais sutil. Tá vendo? A sua ideia em ação fez aquilo acontecer, fez aquilo existir. Porém, no plano espiritual, isso é muito mais rápido. É mais visível, mais claro. Então, a ideia, o psiquismo, que é um outro psiquismo, não é mais dessa mente física ligada a essa mente biológica, ele plasma muito rapidamente as coisas. E aí, o interessante é que existem muitos seres espirituais que atuam com elementos como esses, que aparentemente são muito antigos, para fazerem coisas muito avançadas. Como, por exemplo, penetração em um campo energético aonde existe camadas e camadas de energias perigosas. Isso, no espiritual, é um meio de luz. Aqui é um elemento físico, mas no meio espiritual é um elemento de luz. É uma emanação vibracional que consegue atingir dimensões, que consegue atravessar campos, e é muito utilizado por um grande agrupamento de ancestrais espirituais que atuam para proteção de pessoas, para cobertura, proteção de um ambiente, ou mesmo para penetrar em um campo extremamente desfavorável de energias maléficas e ruins e fazer com que esse campo ele venha a se modificar. Só que a modificação, ela não é só uma atitude energética, vibratória, ela também é da consciência. Então, quem comanda essas flechas de luz, ou esses movimentos energéticos, são as consciências por trás das emanações dessas flechas vibratórias energéticas, que precisa ter um nível capaz de realizar isso, uma experiência capaz de realizar isso. Isso é muito atuado no plano espiritual, principalmente para vocês que buscam esta caminhada, né, dentro da tradição milenar. Muitos auxílios são feitos com esse instrumento no plano espiritual. Mesmo aqui no físico, tem um porquê, nesse caso, estas daqui, serem feitas de bambu. Taquá, bambu. Porque elas são feitas de bambu, porque bambu para nós é o vegetal dos ancestrais. Um bambuzal para nós é onde a gente vai rezar para os ancestrais. E não é só ancestrais, também antepassados familiares. Um bambuzal é o lugar onde nós fazemos a comunicação com esses antepassados. E isso é um dos porquês, por exemplo, o elemento utilizado nelas aqui é o bambu. Vocês sabem que também de bambu é feito instrumentos de sopro. O sopro é energia vital emanada. Com o sopro a gente manifesta, movimenta o som, frequências, produz rezas que encantam as forças naturais, que encantam as vibrações, que encantam as energias. Ou seja, são frequências sonoras que são audíveis e, ao mesmo tempo, mexem com o psiquismo da pessoa física que está aqui, mexendo com a estrutura mental dela, com emoções, pensamentos, e, ao mesmo tempo, está mexendo no campo vibratório espiritual, através desta ligação com os ancestrais.
Não é feita uma reza, por exemplo, em uma flauta feita de bambu, ou um instrumento de sopro que não seja uma flauta, uma outra, feita de bambu, de qualquer maneira, de qualquer forma. Ali é uma reza aos antepassados ou aos ancestrais. A voz que sai dali, o objetivo daquele som é ser a voz dos ancestrais sendo emitida para produzir aquele estado de equilíbrio, de harmonia. Então existe uma série de ciências vibracionais que a gente utiliza para a proteção, para a cobertura espiritual, para a harmonia espiritual. São técnicas milenares de aplicação desta medicina sagrada. Para nós, flechas como essa são medicinas sagradas utilizadas com o seu objetivo adequado. Muito mais do que apenas atingir um alvo. Então eu quero dizer com isso com vocês que cada elemento que quando vocês entram aqui e observam, tem o seu sentido, tem o seu porquê ali se encontrar, tem o seu porquê ali estar naquele ponto, naquela direção cardial, movimenta um tipo de energia, um tipo de vibração, com o objetivo de ser em sintonia com as leis naturais. Leis estas que estão além das nossas leis físicas, que fazem parte da manifestação da natureza. Uma questão é você querer dominar a natureza. Outra é você entender o que ela ensina, entender o como ela se manifesta, o como ela funciona. Hoje vocês vão passar por uma ação, que é uma ação de proteção, é uma ação de tirar as cargas energéticas, vibratórias, é uma ação de romper as ligações de perturbações espirituais negativas, romper resíduos de maldições, ou seja, daquelas pessoas que ficam falando mal de você e fica vibrando, romper isso, transformar isso. E isto é feito não só no momento que você está lá dentro em contato com aquela conexão e lá tem um movimento de um ancestral se manifestando, mas com tudo que está ao redor também, com tudo que está acontecendo, com as rezas que estão acontecendo, com as invocações, evocações, com os direcionamentos energéticos, com o mental de todos que estão ali vibrando e com a ação direta para fazer esse processo acontecer. Então, essa tradição, ela tem várias ciências e cada coisa tem o seu porquê de existir. Tem o seu porquê de, naquele momento, ocorrer. A ignorância de nós, seres humanos, muitas vezes limita a nossa capacidade de entender como isso acontece. Mesmo assim, nós temos a capacidade de sentir as vibrações, de ficar em sintonia com esses movimentos vibratórios. Então, mesmo que você não entenda, é importante você se abrir para sentir essas vibrações. Isso auxiliará muito no processo da transformação desses resíduos negativos, se eles existirem, se ali eles estiverem atuando e perturbando o seu caminho. Ishkayará, Porã Eter.